Muito boa noite a todos, a todas. Com imensa alegria que nós nos encontramos aqui, nesta instituição abençoada, a Associação Espírita, o Caminho da Luz, para a realização de mais uma atividade doutrinária. Com imensa alegria, podemos estar juntos nessa noite abençoada de aprendizado, já agradecendo antecipadamente ao convite a todos os que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, na pessoa de Claudeci, de Mário Penaforte e todos os que compõem a sua diretoria, desejando a esta instituição muitas luzes e bênçãos, e a todos que participam desta instituição abençoada. Eu me chamo Raquel Maia, participo na União Espírita Deus, Amor e Caridade, mais conhecida como Casa da Vovozinha, aqui em João Pessoa, na Paraíba, e trazemos um abraço muito fraterno de todos os que fazem o movimento espírita da Paraíba. E participar desta instituição, a Associação Espírita do Caminho da Luz, para nós é sempre uma imensa alegria, nos sentimos bastante honrados. Então, como toda reunião pública doutrinária inicia-se com a prece, vamos iniciar fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus para o início da atividade. Amado Mestre Jesus, louvamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos imensamente por esta oportunidade abençoada de estudarmos os Teus abençoados ensinamentos. Rogamos, Mestre Jesus, por todos em humanidade, todos os reinos da natureza, para que a alegria de viver, a saúde e as bênçãos do Teu amor puro recaiam sobre todos. E que todos nós, Senhor, possamos nos sentir cada vez mais amparados e fortalecidos na fé maior. Protege e ampara todos aqueles que se encontram nos leitos de dores, em sofrimento, para que o melhor aconteça com cada um deles. E queremos nós, Jesus, nesta noite abençoada, aprender ainda mais os Teus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los, colocando-os em prática no nosso cotidiano. Muito obrigada, Jesus, por tudo que nos dás. Abençoa esta instituição, a Associação Espírita do Caminho da Luz, todos os Teus dirigentes e trabalhadores. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor permaneçam no nosso coração, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E assim, vamos iniciando esta atividade, e a temática de hoje é a respeito de Jesus e a imortalidade. Falarmos então do Mestre Jesus é buscarmos entender que temos o modelo e guia das nossas vidas, que há 2000 anos veio à Terra, neste período abençoado em que se denomina o Natal, o seu nascimento, e desde o processo da anunciação, quando então o convite magnânimo para chegar o Rei Solar na Terra, nos convidando à renovação, à transformação maior, à mudança de comportamentos e de hábitos, o modelo vivo que chegou à Terra e pisou o solo terráqueo para nos ensinar a lei de amor, Jesus de Nazaré. E Jesus vem entre os judeus com aqueles ensinamentos abençoados que falam profundamente ao nosso coração. Escolheram então a pedagogia do amor e, acima de tudo, utilizando os contrastes de comparações para nos ensinar, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, mostrando-nos que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja, portanto, o menor aqui na terra, nos ensinando que a terra é uma grandiosa escola e que Ele é o mestre, o grande professor, que nós temos que tomar como roteiro, como abençoado exemplo, porque Ele disse: me chamai de mestre e dizei bem,
porque eu o sou. E é neste sentido que nós devemos buscar compreender as suas lições grandiosas. E para esses instantes em que nós sabemos que estamos comemorando o Natal, os estudiosos, muitos deles dizem, não é, que Jesus não nascera nesse período de dezembro, nascera em abril, mas isso não importa. O que importa é que ele nasceu, e mais ainda a importância maior será quando ele nascer verdadeiramente em nossos corações, em nossas atitudes, em nossas reflexões maiores de que todas as lições que ele trouxera são palavras de vida eterna que precisam ser analisadas por todos nós e que precisam a cada instante reconhecermos, né? Que precisamos reconhecer qual magnânimo e grandioso é o Mestre Jesus para todos nós. Sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec traz de uma forma didática, nos ensinando a respeito da escala espírita, e a nos dizer que existem 3 grandes ordens e 10 classes de espíritos. E os espíritos superiores já nos trazem que nós somos espíritos imortais, que não morremos, que continuamos sempre na vida, ora na vida física, ora na vida espiritual. E por sermos eternos, precisamos então melhorar os nossos sentimentos, pois que a nossa bagagem, ela é aquela em que nós levamos por onde formos, através do processo da reencarnação, mas acima de tudo da trajetória da vida. Então, como os espíritos superiores nos esclarecem a respeito da nossa trajetória, Kardec vem trazendo o item 100 de um Livro dos Espíritos. Essas 3 grandes ordens são os espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons de segunda ordem e os de primeira ordem são os espíritos puros. E o que nós conhecemos, que teve essa denominação e é um espírito puro, pelo fato de ter alcançado essa trajetória, obviamente, é Jesus. Então, quando os espíritos superiores trazem para a gente que Jesus é o modelo e guia das nossas vidas, é para que analisemos o que ele veio trazer à Terra. E se ele veio instaurar a lei de amor, ele veio também nos falar da imortalidade. Ele veio dizer que morte é vida. Veio nos dizer que, acima de tudo, quando ele aqui esteve, estava a todo instante nos falando e nos dando a ideia da vida futura, porque nos trouxera que meu reino não é deste mundo, obviamente, a nos demonstrar que o que representa para o espírito uma existência de 50 anos, de 60 anos, de 100 anos, porque sabemos que na existência atual é a mais longeva das nossas vidas, pelo fato da humanidade estar evoluindo também no processo da intelectualidade, da tecnologia, da própria ciência, do avanço da ciência, com as descobertas das vacinas e, acima de tudo, das curas de doenças, mas nós precisamos compreender o quanto Jesus é esse referencial. E ele veio trazer a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. E o Evangelho é, para todos nós, esse sol que invade as nossas vidas, é este roteiro de luz abençoado, para que então possamos segui-lo, não para decorar, para saber o que apenas ele contém, porque Jesus não escreverá nada. Os seus próprios apóstolos e discípulos, eles mesmos começaram a registrar, já para demonstrar que a mensagem de Jesus foi gravada diretamente no coração do homem, do indivíduo, do ser humano. E mesmo falando e passando, não é, de uma geração para outra, nos momentos atuais nós sabemos que o próprio Jesus, ele é o ser mais estudado em todas as universidades. Quem é Jesus? Jesus é, para cada um de nós, o meigo Rabi da Galileia. É, portanto, esse rei solar, é esse espírito puro que nós precisamos, né, nos espelhar
E todas as vezes que tivermos dúvidas de como agir, nós precisamos pensar da seguinte forma: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Com certeza, buscando na relação do seu evangelho conosco, nas lições grandiosas de vida, nós vamos obter todas as respostas que precisamos para o nosso processo de ascensão espiritual. Por isso, que os espíritos superiores nos trazem a grande informação e que nós estamos aqui na Terra numa temporada, né? E quando Jesus prometer o Consolador, né? O Consolador prometido, que está lá relatado no Evangelho de João, no capítulo 14, e Jesus trazendo textualmente, nos dizendo que jamais iria nos deixar órfãos, e dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que irá ficar convosco por toda a eternidade, e irá relembrar tudo aquilo que eu ensinar ou dissera nos momentos atuais. Então, as lições de Jesus estão bastante atuais e sob a ótica espírita, porque o Consolador prometido é o Espiritismo, que vem nesse compêndio de informações da mensagem do Cristo, com todos os espíritos superiores que também fazem parte, né, da codificação, que auxiliaram Kardec nesses momentos, desde 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, e nos traz grandiosas informações, e principalmente acerca da imortalidade. Então, para nos dizer, né, orientar que Jesus falava da imortalidade, ele dizia a todo momento que chegou à Terra, mas que precisaria voltar. Mas as lições maiores estão na sua própria mensagem aqui conosco. E aí, quem não lembra, uma das provas irrefutáveis para a gente falar de imortalidade, porque o que significa imortalidade da alma, não é a imortalidade do ser? É que nós não morremos, morre-se apenas o corpo físico, que se transforma e que, obviamente, né, Jesus mesmo dissera que não veio derrogar as leis, nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. E falando-nos aí das leis soberanas de Deus, e também falando-nos dos 10 mandamentos, que são ensinamentos grandiosos que estão para todo sempre, sendo importantes, com um grande roteiro também, para que a gente possa viver e exercitar a cada dia. Então, para falar de imortalidade, quem não lembra daquele momento que está lá relatado em Mateus, no capítulo 17, quando Jesus, conversando, quando estava, né, com Pedro, com Tiago, com João, e aí levou a um grande encontro com Moisés e Elias. E eles se encontraram. E aí vejamos que é o momento da transfiguração, que os relatos bíblicos nos contam, né, através do evangelista Mateus. E foi tão interessante aquela passagem, ali é uma prova viva da imortalidade. E mais ainda, porque ali estavam eles, né, presentes, o próprio Moisés e o próprio Elias, né, com o seu corpo espiritual, materializando-se para todos que ali estavam virem, né, serem vistos por todos os povos, e para mostrar aí que ninguém morre. E o quanto essas personalidades trouxeram exemplos também magnânimos para a humanidade, para todos nós. Então, naquele instante, sabemos que Jesus ali estava conversando com eles, e de uma forma em que os discípulos ficaram, não é, estupefatos, e tanto é que Pedro, eles estavam tão materializados que Pedro, a gente sabe que ele mesmo se propôs a colocar algumas tendas, né, alguns tabernáculos, está lá registrado em Mateus, e para que eles pudessem, né, ficar ali por um bom tempo. E Jesus, claro, né, diz que não há necessidade para isso, mas tem um grande diálogo com eles. Então, mostrando-nos ali na própria Bíblia registros da imortalidade. E, obviamente, eles retornaram para o mundo espiritual. A necessidade que isso acontecesse, mas ali mostrando uma prova viva
que eles não estavam em corpos físicos, né? Mas em corpos físicos, mas em espírito, na realidade, tanto Moisés quanto Elias. Então, Jesus, naquele instante, trazia para a gente a prova clara e viva da imortalidade, que é algo importante que a doutrina espírita nos traz muito bem como um dos seus princípios básicos, a imortalidade da alma. E aí gerando, obviamente, a compreensão para que a gente entenda que nós apenas passamos de um estágio para outro, e de moradas, porque foram palavras de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. E a Terra é uma casa planetária, assim como o mundo espiritual, tantos outros planetas, tantas outras colônias espirituais, como o próprio nosso lar, trazida por André Luiz no registro abençoado, para que a gente entenda que inúmeras outras colônias espirituais existem ao longo do universo, e por que não dizer do que a ciência nos fala hoje, do multiverso. E como Jesus já nos dizia que o Pai trabalha incessantemente, eu também. Vejamos que trabalho grandioso, porque o Pai continua a trabalhar e a criar, né, para todos nós como lições grandiosas para a nossa vida. Lembramos também, como prova viva da própria imortalidade, naquele encontro magistral, quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, que então ia entrar em Damasco, para buscar Ananias, né, no processo de revolta, por ele ter ajudado a própria Abigail a conhecer o Cristo, e Saulo relutando, não aceitando isso, ainda não compreendendo o processo grandioso, e estava com o conhecimento da própria lei, mas não entendia a função do Cristo na vida dos próprios cristãos até se tornar um deles. Então, naquele momento, com aquela voz, assimilando aí o apóstolo Paulo a aparição do Mestre Jesus, e na pergunta que Jesus faz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele cai em si, e aí, claro, Jesus mostrando para todos nós que ninguém morre, e que a vida, ela é eterna. E assim Paulo registra posteriormente nas suas cartas sobre a vida eterna, e na grande compreensão, no diálogo que tem com o próprio Cristo, e na compreensão dos ensinamentos grandiosos. Para falar de imortalidade, Paulo, já convertido de Damasco, a gente vai encontrar no capítulo 15, na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos trazendo, né, informações grandiosas a respeito dos corpos, né, do corpo físico e do corpo espiritual. Ele nos diz, né, deixando muito claro que a alma prossegue viva com o seu corpo espiritual, tendo apenas deixado o corpo físico pelo fenômeno morte. É o que vai acontecer com cada um de nós. E está lá no versículo 40, ele dizendo: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. E já dando, não é, essa conotação de diferenciação. Ele também utiliza no versículo 42 do capítulo 15 aos Coríntios, né? Assim também, falando-nos da ressurreição dos mortos, que semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E é claro que Paulo estava chamando aí de corpo incorruptível o corpo espiritual, opondo-se, né, ao corpo corruptível, que é o físico, que pode ser corrompido pela doença, pela idade, por um acidente, por algo que aconteça na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, em todos os momentos, Paulo já nos trazia, falando-nos do corpo espiritual, que prossegue, continua, e a doutrina espírita traz muito bem, com analogias, estudos abençoados a respeito do perispírito, que é a mesma coisa, corpo espiritual, modelo organizador biológico, como também se estuda. Então, tudo isso sendo referendado, não é, na própria doutrina dos espíritos, do que Paulo já falava naquela época. Então, demonstrando aí o processo da
da reencarnação, o processo do fenômeno morte para uma nova existência, e para aguardar esse processo, a participação do corpo espiritual, que nós continuamos em outros mundos, e os corpos espirituais, que são os perispíritos, né, nossos, eles são adequados à condição evolutiva de cada mundo. E aí, na Gênese, Allan Kardec nos traz muito bem estudos sobre isso, e é importante que a gente vá analisar e estudar. Mas para falar de imortalidade, o próprio Cristo nos deu lições grandiosas a respeito disso, porque ele mesmo, né, mostrando nos seus instantes finais, quando iria partir, e junto aos seus discípulos ali na Santa Ceia, pedindo ali para Judas já adiantar para fazer o processo em que ele já sabia o que ele iria fazer, de entregar-lhe aos doutores da lei por dinheiro, não é? Pensando ali o próprio Judas, que estaria fazendo a melhor coisa, pensando que Jesus iria se revoltar, que Jesus não iria aceitar, ele iria tomar partido por um por outro. E aí Jesus faz aquela trajetória que nós conhecemos do sacrifício, do ir ao Calvário, mostrando-nos aí o processo maior de renúncia, de que a grandiosidade da vida não é aqui na terra, é no mundo espiritual. E essa trajetória só cada um vai poder fazer por si. Então, quando Jesus traz nos instantes da própria Santa Ceia ali, mostrando que iria partir, foi ali naquele momento que ele disse, não é, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mostrando aí que mesmo nos instantes finais era o amor que ele veio fazer aqui, era isso que ele veio instaurar, foi essa lição grandiosa que ele trouxera. E que ninguém ficasse chateado, magoado com o próprio Simão Pedro. Ali, ele, em momentos antes ele tinha dito que ele iria negá-lo, né? Antes que o galo cante, 3 vezes tu irás me negar. E aí foi o que aconteceu, e Pedro mesmo surpreendido. E aí a gente começa a pensar, será que não acontece conosco? Nós dizemos, eu já conheço a mensagem de Jesus, eu não faço mais isso. E em determinados momentos nós falhamos, nós caímos. Mas não poderemos ficar no erro, precisamos nos soerguer, precisamos nos levantar e sentir as mãos do Cristo nos levantando, nos soerguendo e nos dizendo, estás vivo e precisas viver. É nesse sentido, por isso que ele falava, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E é nesse sentido maior que Jesus está conosco em todos os momentos do nosso viver. Nós é que não estamos ainda com ele, mas vamos conseguir sim, a partir do momento quando tomarmos a decisão e realizarmos todo o bem possível para a nossa trajetória ser muito mais dinâmica, não é? Muito mais ascensional e crescendo para frente e para o alto com Cristo no nosso viver. Então, nós lembramos nos momentos quando o próprio Cristo, né? Porque Jesus, o Cristo, porque existem vários Cristos planetários, isso é uma denominação que indica já uma condição de espírito puro. Então, naquela época, quando Jesus, ele partiu, não é? Ele, no Gólgota, na cruz, demonstrando ali os instantes finais, e mesmo assim pedindo ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mostrando ali uma lição magnânima para a gente. Quem não lembra que nos instantes que ele fora colocado, não é, no túmulo, no sepulcro, os judeus utilizavam isso, né, envolviam em lençóis, colocavam em especiarias assim próximos, e ali o corpo nu daquele que estava, e todos eles eram assim da mesma forma, quando desencarnavam, não é, quando faleciam. Eram costumes dos próprios judeus, era uma preparação para o sepulcro. Mas havia, e no horto, né, quando Cristo estava, esse sepulcro, claro, o que acontecera, a gente sabe, o próprio corpo do Cristo, mesmo tendo sido preparado,
com os lençóis, todas as roupas, tudo ali, mas ele não permaneceu lá. Ele saiu e quando a própria Madalena, quando chega, e a gente sabe que é uma das curiosidades que a gente aprende, o próprio corpo de Jesus, apesar de ter sido preparado para o sepulcro, que era o costume judaico, naquela noite, do fim da tarde da própria sexta-feira, quando os judeus eles começavam o que se chama o Shabat, e é o dia consagrado ao repouso semanal, que se estende até o pôr do sol do outro dia, do sábado. E ninguém iria fazer essa preparação do corpo no sábado à noite. Então, Madalena foi no sepulcro lá no domingo de madrugada e já encontrou aberto. E já uma lição grandiosa para a gente, para mostrar que Jesus, ele não poderia ficar ali. Ele já teria que aparecer e mostrar a sua própria imortalidade, porque ele também afirmou que não veio derrogar as leis. Então, ali, quando Madalena corre, vai a Simão Pedro e outro discípulo e os chama, e diz conta que levaram o meu Senhor do sepulcro, então Pedro também sai correndo, a gente sabe disso, e vai lá e constata realmente, e entrou lá no sepulcro e viu que os lençóis, no chão estavam os lençóis. Mas está lá relatado em João, no capítulo 20, nos versículos 2 a 7, mas Jesus ali não estava, estavam apenas as vestes. Mas acontece que ele precisaria aparecer, porque se ali não estava, foi para demonstrar que ele mesmo viveu e estava a viver e viverá sempre e precisará viver nos nossos corações. Então, a gente sabe que está lá relatado em João no capítulo 20, quando Maria de Magdala chorava muito, E aí, assim, naquela espécie de um jardim que ali ela se encontrava, e ela viu os dois anjos vestidos de branco, assentados ali, e como que conversando, e um deles, dizendo: mulher, por que choras? E ela, claro que ela iria contar, Levaram o meu Senhor. E num momento de muita emoção, E aí, sem reconhecer que ali estava falando com o próprio Mestre, com o próprio Messias. E é claro que ela vai dizer o que foi que aconteceu, Mas ela de costas, conversando com ele sem entender. Mas é claro que, de repente, quando ele diz Maria, e aí é como se ressoasse não apenas nos seus ouvidos, mas em toda a alma. E ela diz, Rabone, quer dizer mestre. E naquele instante ela reconheceu. E a gente sabe que Jesus ali aparece reluzente, com as vestes esvoaçantes. Ali o corpo espiritual do Cristo, mostrando a prova da imortalidade viva, de que ninguém morre. E aí ele diz, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E a gente sabe que pelo processo da espiritualidade, em um momento quando o Espírito encontra-se materializado, não pode se pegar, não pode se tocar, porque isso pode dar um processo de desagregação enorme das próprias moléculas e, acima de tudo, um espírito superior na envergadura do próprio Cristo. Então, por isso que ela nem consegue tocar. E a gente sabe que a doutrina dos espíritos relata muito bem em relação aos processos de materialização. Quem não lembra a obra Fatos Espíritas, quando William Crookes, um grande estudioso, escritor, que então fez inúmeros estudos com um espírito chamado Kate King, que era uma jovem, e que ele ia escrever para relatar que o espírito não vivia pós-morte, mas foi o contrário. Todos os seus argumentos, porque o espírito materializado, ele cortou o cabelo, ela tinha pulsação, ela vivia realmente e continuava a viver. E aí ele escreve a obra Fatos Espíritos, a gente vai aprender o quanto tantos processos como ele, César Lombroso, tantos outros espíritas que posteriormente também estudiosos,
nos processos de materialização, trazem para a gente, na literatura espírita, a importância do processo da imortalidade e demonstrando com a própria ciência a continuidade da vida e a apresentação de um corpo espiritual. Então, Jesus ali estava com Madalena, mostrando-nos viva a imortalidade, esse processo de continuidade da vida. E como nós vamos então recear? Como nós vamos duvidar? Se na realidade nós estamos aqui na Terra numa temporada, não para passar férias, mas para trabalhar. Como nos diz Emmanuel, nós somos viajores do universo e nós precisamos construir a nossa morada a cada instante por onde passarmos. E como espíritos eternos, crescermos espiritualmente para Deus e nos desapegarmos de tudo aquilo que nos faça sofrer das amarras da terra e que não venham contribuir para o nosso processo ascensional e espiritual. Então, é nesse momento que nós começamos a entender a compreensão maior da importância da imortalidade que Jesus também nos ensinou e ensinou aos seus discípulos. Outro fato bastante estudado nas Escrituras, também está relatado lá em Lucas, nós sabemos, no evangelista Lucas, no capítulo 24, nos versículos 30 e 31, quando ele nos relata que iam 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, em um lugarejo próximo a Jerusalém, quando surgiu entre eles Jesus, sem se dar a conhecer. E Jesus fica próximo aos 2 que ali estavam debatendo, E é claro que modificaram a fisionomia a fim de não ser reconhecido, e é o próprio capuz, ali aquele capuz que chama, de vestimenta daquela época. E depois conversaram muito com o mestre, chegaram até a aldeia, convidaram para uma refeição. E foi lá justamente que, no momento que eles estavam, na hora da mesa, ali tomando pão, Jesus fez aquele gesto para dar-se a conhecer. Abençoou o pão, partiu e lhe deu para eles. E foi ali que eles reconheceram que estavam diante do Mestre, diante de Jesus. E posteriormente Jesus desapareceu. Então Jesus aparecia e desaparecia no fenômeno de materialização, e é obviamente com o próprio corpo espiritual, mostrando-nos que um espírito de uma envergadura do Cristo, quanto às suas potencialidades, e a gente sabe o quanto ele tinha, e mostrando aí o quanto cada um de nós, em potencialidades, nós precisamos cristificar o nosso ser, porque não morremos, mas apenas precisamos aproveitar a existência atual na utilização do vaso sagrado, que é o corpo físico, mas obviamente melhorando os sentimentos para, ao passarmos para o outro lado da vida, continuarmos crescendo, trabalhando, vivendo de uma melhor forma e não ainda apegado às coisas da terra, como muitas criaturas, pelo fato ou do processo da ignorância, ou até mesmo de estar malbaratando a existência atual, não aproveitando cada chance e cada oportunidade que tem aqui na terra. Então, a gente sabe o quanto, naquela época, os 2 discípulos na estrada de Emaús ficaram assim no estado emocional incrível. A gente começa a imaginar, mas como a gente não reconheceu o Cristo? E aí ele mostrando que ele continuava a viver e que eles não estariam sozinhos, E a todo momento que eles seguissem, que continuassem. Então isso acontece também com cada um de nós, para esse lembrete que a gente precisa ter, e lembrando a mensagem de Jesus, para que ela possa ser sentida, meditada e acima de tudo vivida. É o que nos diz Alcione, no livro Renúncia, que ele
romance abençoado, belíssimo, que Emmanuel traz através da psicografia de Chico Xavier. Então, queridos irmãos, nós vamos aprender que o próprio Paulo de Tarso, ele já nos adverte que a gente buscasse não fazer interpretações literais da própria Bíblia, no sentido maior de que ela precisa ser lida, né, com uma visão crítica, uma visão racional. Porque ele diz lá na segunda epístola aos Coríntios, né, no capítulo 3, o qual nos habilitou para que nós sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, diz Paulo, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? E aí, aliás, a gente sabe que Kardec trouxera isso muito bem como uma instrução abençoada com o Espiritismo, já nos recomendando a respeito da importância da fé raciocinada, né? Aquela fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é uma fé cega, uma fé irracional, é uma fé com logicidade, né? E é nesse sentido que nós precisamos vivenciar a cada instante. Então, queridos irmãos, a mensagem do Evangelho do Cristo está aí para todos nós utilizarmos no nosso cotidiano. E tem uma mensagem que eu gosto muito do livro Coragem. São autores diversos e uma delas, André Luiz, traz um chamamento muito importante para nós, para que a gente possa compreender as lições do próprio Cristo. E ele já nos denomina assim. André Luiz nos fala: espíritos eternos, né, que somos todos nós, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Olha se não é a nossa própria vida, a nossa trajetória aqui na Terra. E diz André Luiz: achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. E por que ele fala os melhores? Porque mesmo na nossa ótica míope, ainda no campo espiritual, de estarmos revoltados, muitas criaturas, com familiares, achando que não vive na família melhor, na família correta, que existem outras famílias melhores do que a nossa, isso é uma visão equivocada, porque nós fomos plantados no local certo para florescer. E se temos a família que temos, é que precisamos nos reconciliar. Precisamos utilizar o recurso maior e o sentimento mais nobre que Jesus veio fazer aqui na Terra, demonstrando-nos com a sua própria vida da imortalidade, então, que exercitou, que é a lei de amor. Então, precisamos amar os nossos familiares. E o próprio André Luiz nos fala em outra mensagem que nós precisamos tratar os familiares como tratamos as visitas, porque, obviamente, as visitas a gente trata com muito glamour, e a gente esquece de fazer isso com os familiares quando os familiares são representação do próximo, mais próximo para cada um de nós. Então, André Luiz nos diz: à vista disso, permaneçamos convencidos de que a base da nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Olha que coisa interessante. A própria física quântica hoje já fala sobre isso, né? O que eu faço, qualquer ação, um braço que eu levanto aqui, tem, né, reverbera tantas coisas no universo como um todo. Por isso que a gente tem que estar pensando no bem, falando o bem, agindo com o bem, e tudo o que nós realizamos, né, é devolvido, a natureza devolve. Por isso que se a gente plantar o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, obviamente precisaremos ressarcir as leis de Deus este mal na construção de um novo bem, iniciando dentro de nós. Mas o melhor ainda é a gente saber que existe a imortalidade, né, da alma, que ninguém morre, morre-se apenas o corpo físico, e que
Todo dia é dia de renovação e de construção, e que a gente pode começar hoje, porque é um presente de Deus, nos dando a oportunidade de grandes crescimentos para todos nós. Então, nos fala André Luiz nessa mensagem do livro Coragem. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. E olha que coisa interessante, porque a doutrina espírita já vem nos dizer que no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec nos traz muito bem, nos dizendo lá que são 33 itens, não é? No item 16, para que a gente possa reparar uma falta e conseguir a felicidade, nós precisamos então nos arrependermos das faltas cometidas, é o arrependimento, posteriormente a expiação e a reparação. Porque é essa reparação, esse reconhecimento, porque a gente só muda, só nos modificamos, nos transformamos quando reconhecemos que erramos. Senão a gente vai continuando, a gente acha que está fazendo tudo certo e aí a gente vai, né, sentindo que as coisas estão indo bem para a gente mesmo e não vamos, né, modificando e deixando para depois. Para depois quando? Porque não sabemos quanto tempo ainda temos aqui na Terra. E minutos na carne são tão importantes para a nossa evolução. Até porque não sabemos quando iremos voltar. Embora saibamos que o processo da reencarnação, a reencarnação é uma lei natural, né? É uma lei divina também que acontece, é a oportunidade que Deus nos concede, o nosso processo de construção e reparação. Não é assim tão fácil a gente voltar para a Terra. Vejamos que nos dias atuais, quantas criaturas estão fechando as portas da reencarnação, não querendo nem que as crianças nasçam, né? Deixando para depois, ou até mesmo optando por aguardar um pouco mais. Quando na realidade nós estamos vivendo em processo de pandemia, com essa transição planetária, onde o que pudermos fazer para acelerar o nosso processo de maturidade espiritual e crescimento, façamos. Porque o tempo está passando e a velocidade, não é? A gente sabe que embora saibamos que o dia tem 24 horas, mas a sensação hoje é de muito mais rápido. É que parece que tem 10, tem 12. Por quê? Porque o volume de informação é muito grande, é tudo hoje em real time, é online, e isso vai fazer com que a gente possa e precise amadurecer o ser para acompanharmos esta velocidade da espiritualização do ser. Porque o Evangelho é esse código moral de ética que nos dá esse respaldo maior. Para que a gente então se fortaleça, não acelere no momento de gerar ansiedade, porque isso aí gera depressão e gera fatores emocionais doentios. Mas é para que nós aceleremos a vontade, o esforço de querer seguir Jesus, mas num processo de maturidade e de passos firmes, largos e firmes, constantes, para não ficarmos nos altos e baixos, caindo e levantando, como acontece conosco no nosso dia a dia. Então, André Luiz, na conclusão dessa mensagem do livro Coragem, nos traz: se erramos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós, então referindo-se tanto a nós encarnados, como eles, os desencarnados, os espíritos que estão do outro lado no plano espiritual, né? Na vida após vida física. Você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Olha que coisa interessante, queridos irmãos. Para que nós possamos aproveitar este momento presente, este momento de Natal, quando a anunciação começa
a chegar mais uma vez na nossa lembrança, o Cristo está para nascer. Os Reis Magos, então, o Cristo vai nascer. E é claro, quando a gente sabe que existe um natalício, a gente quer levar um presente. E que presente nós iremos levar para o Mestre Jesus? Primeiro, que ele possa então nascer, não ali, acolá, numa gruta, numa colina, numa serra, onde quer que seja, mas que primeiro ele nasça no nosso coração. E que presente nós iremos dar para Jesus? Os Reis Magos trouxeram incenso, trouxeram ouro, trouxeram mirra, e nós podemos trazer sim a bondade do nosso coração, que existe, porque se nós somos obras de Deus, em essência, nós somos filhos de Deus, filhos do amor, nós somos amor em potencialidades, nós somos filhos da luz, nós somos luz. Por isso que Jesus dizia, brilha a vossa luz, porque ele sabia que isso irá acontecer um dia, se ainda não somos nem aquele vagalume, mas que pelo menos um dia sabemos que iremos ser uma grande hidroelétrica, iremos ser um grande resplendor, mas que tudo se inicia do começo. Toda caminhada começa no primeiro passo. Então hoje é o momento mais importante para a gente iniciar tudo isso. Então que os sinos começam a bater e a reluzir, se as luzes começam a piscar, se as árvores de Natal começam a estar acesas e com galhos, que possam ser frondosas em sentimentos nobres, que as luzes que pisquem, que brilhem, não sejam do exteriores, mas que sejam no nosso interior, e que possamos então presentear o Mestre com a nossa modificação interior, que é o que ele aguarda de nós. Trabalhadores da última hora, como o próprio Evangelho nos fala, o próprio Cristo, e nos relatos sabemos que se a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é recente, de 1857, pouco tempo na Terra, e se nós tivemos acesso, mas não é a quantidade de horas que vai fazer a nossa transformação, mas a qualidade dessas horas, de poder aproveitar cada instante e saber que onde tiver dor e sofrimento na terra, eu preciso me compadecer, ter compaixão, eu preciso ter empatia, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso então ajudar, e uma oração também é uma grande ajuda, eu preciso modificar para dizer que é possível, que o melhor vai acontecer na terra, que nada está perdido, porque imaginemos quem está coordenando e governando esta terra abençoada é o Mestre Jesus. E se ele resplandece em sentimentos para todos nós e nos enviando tantos seres luminares que estão também habitando aqui a terra, tantas criaturas estão fazendo bem nesses momentos, nós precisamos aproveitar cada instante para também ajudarmos, porque fazer a caridade é todo dia. Não é apenas fazer no dia de Natal, na ceia de Natal, porque todo dia é dia de Natal. É um dia de Natal porque Jesus, então, possa nascer no nosso coração e transformemos o nosso coração numa grande manjedoura. E, obviamente, sabemos que esta manjedoura vai reluzir com as nossas atitudes. E é claro que se eu faço a minha parte e a gente buscar ser exemplo para outras pessoas, nós não vamos apenas com a retórica, com a fala, querendo modificar um ao outro, mas sim com a nossa convicção de ação enobrecedora no bem. E aí vamos demonstrar o processo da imortalidade num grande reencontro que teremos com aqueles que são familiares nossos, espíritos que nos aguardam, que torcem por nós no processo da reencarnação, e mais ainda um dia sermos aguardados pelo próprio Cristo, que está a todo momento nos estendendo as mãos através do nosso irmão, do nosso próximo. Por isso que ele nos dá a orientação belíssima da parábola do samaritano, explicando-nos quem é o nosso próximo.
Porque se nós buscarmos a partir de hoje, neste Natal, imaginemos um grande presente, a gente se reconciliar com alguém que a gente tem alguma coisa, alguma aversão, algum processo doentio ainda, que a gente não consegue explicar, seja desta existência ou seja de outra, e a gente então comece a pedir perdão, ou perdoar alguém, ou estender a mão no sentido de dar de si o que está precisando para nos tornarmos verdadeiros irmãos. Estes são presentes que não têm preço e que irão fazer a nossa vida, a nossa riqueza incalculável, de sermos ricos de talentos e de generosidade e amorosidade, como tão bem nos ensinou Jesus. Por isso, ele precisava vir entre os animais, sobre as palhas, e para ser o homem mais rico deste planeta, e por que não dizer do orbe terrestre, e por que não dizer de muitos e muitos outros planetas, porque é um Cristo planetário, com outros seres que também trazem, não é? Isso na bagagem, como a comunidade de espíritos puros, lá relatado no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, que foram espíritos que se reuniram até mesmo para arquitetar o orbe terrestre, Jesus sendo o governador espiritual da Terra, e Jesus vindo também para a Terra para nos ensinar essas lições grandiosas. Então, se nós já sabemos com a doutrina dos espíritos que o modelo e guia das nossas vidas é Jesus, que a imortalidade existe e está comprovada, e que é um princípio básico da doutrina espírita, que ninguém morre, o que estamos a esperar para fazer o nosso processo de transformação? Comecemos hoje, e é por isso que Emmanuel tem uma mensagem belíssima no livro Vinha de Luz, que ele nos traz, e o nome da mensagem é Transformação. É no capítulo 158, né? Aproveitando a assertiva de Paulo na primeira epístola aos Coríntios 15:51, quando diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E é claro que o grande convertido de Damasco já nos dava essas lições grandiosas, porque quem foi que veio receber o próprio Paulo de Tarso quando conseguira na sua trajetória aqui na Terra, depois que conhecera Jesus, depois que Jesus nasceu para ele, né? Na estrada de Damasco? O próprio Cristo, Abigail, Estevão, né? Espíritos luminares que estão a todo momento a nos convidar à nossa transformação. Então, Emmanuel diz nessa mensagem, refere-se ao apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal, né? Após o fenômeno morte. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, né? Então todo mundo não é igual no sentido, mas se nós somos individualidades, o próprio Deus que nos criou únicos no mundo, né? Imagine a caminhada também, a trajetória, não é uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada, entre aspas, e saída, entre aspas, conforme as conquistas próprias. Então, está lá escrito no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec nos fala, né, no porvir e o nada, ou futuro e o nada, sobre o portal da vida, que é no fenômeno morte, que ninguém morre, é nesse sentido, né? Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Quando Paulo disse
nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais de semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, queridos irmãos, o objetivo maior da nossa vida, os Espíritos Superiores já disseram, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é a perfeição. E para isso nós precisamos nos transformar, para que a imortalidade para a gente seja uma realidade, seja uma constante nas nossas vidas. E entendamos que essas portas de entradas e saídas da vida física, elas vão acontecer sempre. Mas o mais importante é que nós estejamos com uma consciência tranquila do dever cumprido. Por isso, nós desejamos a todos um Natal repleto de muita saúde, muita luz, muita paz, mas muito trabalho no bem, muita renovação, muita transformação para todos nós, para que o crescimento se faça conosco e que nós sintamos a presença do Cristo a nos convidar, na certeza de que Ele vive e Ele veio trazer a maior notícia, mais abençoada, que é o seu Evangelho. Então que sintamos o seu nascimento em nós e resplandeçamos a nossa luz. Um Feliz Natal a todos os que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A todos vocês que nos assistiram, que transmitiram as suas energias salutares conosco, nesses momentos abençoados em que estamos a viver, nesses instantes de reflexão juntos, muita gratidão. E desejo um Natal de muita paz, de muito amor, de muita saúde. E um ano novo de mais ainda transformação, na certeza de que o melhor vai acontecer quando nós cumprirmos realmente com o nosso desiderato de amarmos, de servirmos a todos em humanidade, fazendo a nossa parte. Porque Jesus nos ama. E Ele mesmo disse, né, nos ensinando o caminho, nos ensinando o roteiro. Só nos resta caminhar e só nos resta fazer cumprir tudo o que Ele nos ensinou. É nesse sentido maior que vamos compreender a imortalidade, que estamos aqui na Terra numa temporada para transformação e que Jesus vive e que Ele possa nascer todos os dias. Porque quando nós perdoamos alguém, o Natal está a acontecer. Quando nós abraçamos alguém querendo ajudar e acolher, o Natal está a acontecer. Quando nós, então, pedimos perdão para alguém que ofendemos, o Natal está a acontecer. Então, todos os dias das nossas vidas que possam ser verdadeiramente um dia de Natal. Agradecendo imensamente a espiritualidade amiga pela presença e possamos agora fazer a nossa prece. E quero pedir licença para dizer para vocês, fazermos uma prece cantada, uma música belíssima que eu gosto muito, que é Jesus no Silêncio da Prece, né? Essa música abençoada, não sei se o título é esse, mas eu acredito que vocês conheçam. Então vamos juntos cantar. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso
vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Que Deus nos abençoe, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, muita luz e gratidão imensa por estarmos juntos mais uma vez, aprendendo as lições grandiosas de Jesus. Deus nos abençoe, muita paz a todos.